Aí, principalmente em jovens aí. Tô com uma jovem psicóloga aqui e em nome dela, mandar um grande abraço para a nossa amiga Marianês Souza e também para a Rosângela Machado, que são duas psicólogas amigaças aqui da nossa rádio e a gente tem um carinho bastante grande por elas aí, né? A minha amiga Neneza também, evangelista, Coleta Evangelista também, que é uma figura extraordinária. E como é bom a gente conversar com essa turma, viu? Porque a gente aprende tanta coisa, a gente vê um outro lado da vida da gente. E eu fiz questão de trazer a Vanessa aqui, porque ela é jovem, acabou de se formar e o tema dela foi justamente sobre o problema que todos nós estamos enfrentando, que é essa tal de pandemia. Então já converso com a Vanessa. E é bom a gente falar sobre isso aqui, tenho paixão. Mandar um abraço para minha amiga doutora Andresa Volotsky Ribeiro, biomédica, esteta computurista, que traz novidades aqui em rejuvenescimento e mapeamento facial. Agendamento de informações pelo 51981440140. E na Chafariz, onde você encontra manta térmica de subcobertura, que produz um isolamento térmico, acústico, reduz o calor no verão e mantém o quentinho no inverno. Exatamente isso. Vai na Chafariz ou ligue no WhatsApp 3671-7777. Vanessa Von Ram, muito bom dia. Bom dia a todos. Me disseram que tu é tímida. Eu me considero tímida. Considera tímida, mas nós fizemos um papo aqui muito legal no intervalo, pra gente descontrair, porque é um assunto que eu também domino zero. Então, meu domínio um pouquinho, tem que conhecer um pouquinho. Mas antes de falar com a Vanessa, mandar um abraço pro meu amigo Nelson e a Marilane, os pais da Vanessa estão vendo o programa, com a Andressa, a irmãzinha mais jovem dela, o primo Vitor, a Dinda Maristela, que também está se comprometendo aí, está vendo o programa, e a vizinha, a Marlene, a vizinha lá de Novo Hamburgo, que está em Arambaré, e é uma vizinha de longa data que a Vanessa falou muito bem, muito legal, assim, dessa interação de vocês. Então, saudando os parentes mais próximos aí que estão corujando aqui o que nós vamos bater um papo com a Vanessa. E é a primeira vez que eu entrevisto uma menina jovem como tu na área de psicologia, porque eu já entrevistamos a Neneza, a Rosângela Machado, como também a Marinês, que são já psicólogas que têm uma experiência já de vida, um acompanhamento bastante grande. Mas eu achei o gancho legal de conversar contigo, Vanessa, é que tu tá te formando em psicologia e fez um trabalho sobre um tema que o mundo todo está discutindo, sobre a pandemia. Então, é legal isso aqui. E eu queria primeiro te perguntar o seguinte, por que tu escolhesse esse tema para o TCC do teu curso? Então, essa questão desse tema, os impactos que estão sendo causados pela pandemia, é um assunto assim, que é mundial, né? Está sendo um caos mundial e ele foi o que atrapalhou a minha primeira ideia do trabalho de conclusão de curso, que era fazer focado nos pacientes hospitalizados. Então, fazer essa relação do estresse e as estratégias de coping nos pacientes hospitalizados. Porém, devido à situação, não tinha como eu ir no hospital e fazer nesse contexto a pesquisa. Mas explica para os nossos ouvintes o que é coping. Coping coping em português significa enfrentamento. Então, assim como nós sabemos o que é estresse, o quanto os danos, os caos que ele acarreta nas pessoas, nós achamos interessante relacionar também como as pessoas vão lidar com essa situação estressora. Porque as estratégias de coping, elas não são variáveis, então pode mudar dependendo do contexto da situação estressora, ela pode ser alterada. Sim, cada pessoa reage de forma diferente em cada situação. Exatamente. Não é uma característica, por exemplo, da tua personalidade, por exemplo, a questão do confronto. Eu estou utilizando muito do confronto nessa situação, que eu sou uma pessoa agressiva. Claro que pode ter os traços, mas não é uma característica da tua personalidade. E sim da situação como tu está enfrentando. Eu reajo de uma forma muito diferente do que eu ajo normalmente, em função de, daqui a pouco, de fugir do assunto. Ou de fugir da situação, ou da crise que eu estou enfrentando. Exatamente. É uma resposta ao acontecimento. Pois é, eu achei interessante isso. Bom, e como tu não pôde fazer presencialmente, como tu disseste, que tu queria fazer dentro de uma região hospitalar,
Tu teve que criar uma forma de pesquisa. Como é que tu fez a pesquisa? A pesquisa foi realizada no mês de agosto. Isso eu acho importante também, porque a questão da pandemia ela teve vários ciclos, né? Essa questão das pessoas... Claro, o cuidado é sempre contínuo, a gente tem que estar sempre se cuidando, mas a questão de... Quando foi novidade, assim, as pessoas reagiram de uma forma. Então, hoje, se eu fizesse a pesquisa, poderia ter resultados diferentes, né? Mas respondendo a tua pergunta, a questão de como foi realizado, foi através do Google Formulário, que ele foi divulgado nas redes sociais, por e-mail, foi enviado convite para as pessoas e as pessoas participaram. Quantos convites tu fez para o pessoal participar? Tu acha assim? Olha, eu divulguei muito nas redes sociais, eu precisava de quase 400 pessoas pelo cálculo amostral que nós fizemos. E realmente conseguimos em 10 dias as 383 pessoas que a gente precisava para pesquisa e deu tudo certo. 300 e quanto? 383 pessoas. Bom, aqui eu tenho que fazer um adendo aqui, que a Rosane Blaskowski, tua tia, também está assistindo, tá? Então agora a família começou a se manifestar aqui. Bom, 383. Que idade são as pessoas que responderam essa tua pesquisa? Mais ou menos, só para ter uma ideia. As pessoas assim responderam de 18 a 77 anos, mas a maior parte da amostra foi de 18 a 29 anos. Bom, então nós estamos numa faixa etária muito próxima e boa de nós fazer análise. Eu tenho um filho de 19 anos e enfrentou um problema de pandemia e a gente, dentro do possível, acompanha um pouco a reação de cada um, às vezes um diferente do outro, né? Se desloca para estudar, chega lá, não tem faculdade, volta para casa dos pais. Outros vieram de longe, eu me lembro, eu também conheci umas pessoas lá de Minas, do Nordeste, vieram estudar em Pelotas, alugaram apartamento, alugaram pensão, faculdade não vai ter aula, volta para casa, quer dizer, criou um transtorno, foi um transtorno brutal. Nessa faixa etária de 19 a 25, 19, 29 anos, que o pessoal que estava estudando em faculdade, geralmente, né? Exatamente. Assim como o que aconteceu? Tiveram muitas alterações, tanto nessa questão da escola, da faculdade, da questão escolar, quanto a questão do trabalho também, né? As alterações, essas questão de se adaptar nesse... Isso é verdade. E foi em meses que tu tinha que fazer um negócio desse. Bom, 383 respostas. Eu, sinceramente, me surpreendo positivamente que tu conseguiu muita gente respondendo. Tem como nós elencarmos, assim, algumas coisas que a gente pode dizer assim, que mais chama a atenção na tua pesquisa? Que mais chamaram a atenção? Vamos lá. Sim. Então, assim, a média de estresse foi maior em mulheres, nas pessoas mais jovens, até esse exemplo do teu filho que tu trouxe, essa questão das alterações que aconteceram na rotina dele, assim como praticamente todos os estudantes. Claro, tem aquelas pessoas que já estudavam de maneira EAD, mas a maior parte sofreram alterações, mais de 60% tiveram alteração nessa questão de que se adaptar às aulas remotas. Então... nós fizemos a pesquisa para analisar também e especificar como que foram essas alterações. A questão também do trabalho. Como que foi? Se migraram para home office ou... Assim, mais focado na especificação também de como que alterou. Sim. A questão da alteração no sono também. Tu conseguiu... Então, podemos perceber que mais jovens tiveram esse problema, mulheres em maior caso. Eu acho que, às vezes, também a mulher e o homem têm diferença, né? Porque, muitas vezes, a mulher fala mais do que o homem. Às vezes, uma pesquisa assim, offline, ela pode até ser melhor respondida pelos homens, mas os homens geralmente têm entranhado esse negócio. Não sou de remungar. A Miriam Von Ram, lá de Pelotas, também diz que a família toda está acompanhando e falando sobre um tema extremamente relevante. Tu convocou a família de Pelotas também. Que coisa boa. Então vamos lá. Nesses temas que tu levantaste aí, tu falaste, por exemplo, sobre a questão do trabalho, de gente que está trabalhando, trabalha home office, outros perdendo emprego. Mas quem estava estudando, Vanessa, assim? O jovem de 19 anos estava estudando, 20 anos... Como é que foi a reação deles aí na pesquisa? A reação nessa associação que nós estamos fazendo a questão do trabalho e do estudo. Nós percebemos que tem muita relação com o estresse. Tanto é que as pessoas que estudavam tiveram maior estresse, A questão também do trabalho, quem não trabalhavam, tiveram maior estresse. Então, isso pode também ter sido associado com a questão do salário, da questão da renda.
os que tinham renda inferior a 3 salários mínimos tiveram maior estresse. Então, são várias coisas que estão associadas nessas consequências do estresse. Também a questão do acesso à notícia. As pessoas que tiveram alteração ao acesso das notícias tiveram maior estresse. A questão dos sentimentos negativos aumentaram. A questão da frequência dos sentimentos negativos. Devido a essa questão como a gente está falando, do estudo, do trabalho, da questão do isolamento social, né? A questão do isolamento social, que como medida de prevenção, assim, que foi esse também o foco da minha primeira pesquisa. E assim que a gente conseguiu pensar assim, como precisava, naquele contexto, assim como é semelhante essa questão do isolamento social, que agora as pessoas estão isoladas em casa. Claro que... como eu tinha ouvido tu falar assim, hoje mais cedo, a questão de como será que deveria ser em alguns anos atrás, né? Porque a internet está nos facilitando tudo, assim. Facilita, às vezes nos deixa nervosos, assustados. Tem um lado bom e um lado ruim, viu? Porque a gente está dependendo dela. Como a minha formatura foi online também. Não, eu fico pensando assim, a relação de grupo, né? Porque o jovem, essa turma geralmente convive em bando. Tem um bando pequeno, 5, 6, mas daqui a pouco o cara tem um bando maior, tá, coisa. E daqui a pouco tu não tem esse convívio diário. Até se reúne, tá? Dá aquelas fugidas, mas geralmente não tem esse convívio diário. A faculdade, o ambiente escolar, como tu disseste, também é uma forma de descarregar as coisas que a gente quer contar, o que aconteceu em casa, dos amigos, entre jovens, né? E depois tu não tem mais esse ponto de encontro para convívio. Também deve ter o estresse publicado. Porque a gente, por exemplo, o cara não... Vamos imaginar assim, o jovem está lá iniciando a carreira, estudando, não trabalha, algumas vezes sustentado pelo pai, ou mesmo trabalha num outro turno. Que ele está estressado por causa disso, e eu que trabalho não estou estressado. Quer dizer, muitas vezes a gente menospreza o estresse do jovem estudante nesse momento de faculdade, por exemplo, né? Então eu fico pensando assim, tem que também todas as pessoas reavaliarem o que é esse estresse que está acontecendo no jovem, né? Aí tu coloca aqui sobre autocontrole, esforços de regulação dos próprios sentimentos e ações. Tu acha que todos esses enfrentamentos aqui que tu falavas, que é o coping, né? O afastamento, o confronto de ações ou de reações. Nós temos agora um texto que nós estamos tratando no final de ano, que é o exagero de convívio. O jovem volta para casa dos pais e ele fica 6 meses, 8 meses, nós estamos aí 9 meses já, convivendo com a família novamente. E aí? Porque antes, muitas vezes, essa questão do jovem, ele, quando morava assim, em outra cidade para estudar, ele tinha essa questão de isolamento mais da família, né? E aí agora, com essa adaptação de voltar para casa, de conseguir, ao mesmo tempo, resolver, mas pode surgir conflitos internos também entre essas pessoas, né? Entre a família. Assim como pode criar mais laços de intimidade e tudo mais. Então, é uma oportunidade. Assim como pode ter, como a pesquisa foi o foco, o estresse. Tem sintomas de estresse, tem conflitos familiares, tem essas questões, mas também tem que ver o lado positivo. As pessoas estão valorizando mais essa questão afetiva, querendo ou não. Bom, tu conseguiu trazer à tona uma série de informações, 383 respostas, homens e mulheres. O que se pode dizer aqui sobre o resultado da tua pesquisa? Por exemplo, estresse, em primeiro lugar, tu acha que isso é predominante na maioria das 383 respostas? Na maioria, assim, a porcentagem do total da minha amostra das pessoas com alto nível de estresse foi de 24%. Então, comparado com as pesquisas realizadas no Brasil, nesse período, foram similares. Porém, em relação aos outros países, por exemplo, em Portugal, que era 8,1% de alto estresse, só que eles fizeram a pesquisa numa amostra específica de estudantes. A minha foi numa amostra maior. Geral. Também a questão na Colômbia também foi de 14% no alto estresse. Também foi inferior aqui às pesquisas brasileiras, como a minha, que foi de 24%. Aqui percebo também sobre sentimentos negativos identificados
em 60,3% dos participantes. Que tipo de sentimento negativo? O que é um sentimento negativo? Sentimentos negativos são aqueles causados pelas medidas, por exemplo, do isolamento social que a gente está falando. A questão de desamparo. Muitas vezes as pessoas perdem o controle por estarem, assim, não saberem a questão, tanto quanto a gente já falou, a questão financeira, de não saber como lidar com essa alteração. Muitas pessoas perderam o emprego, muitas pessoas tiveram que tiveram outra opção de trabalho na situação. Ou a questão de estudo também, de moradia, tiveram que dividir a casa com muitas pessoas, ou tem vários assim, sentimentos que eu analisei assim, na população que tiveram pouco ou muita frequência esse sentimento. Assim. Eu percebi em Pelotas, assim, que eu com um filho lá, e a grande desilusão dos jovens que tiveram que entregar o apartamento locado ou a posada, a casa, ou a posada mesmo, né, que foi locada, ou a pensão, devolver o quarto, pegar as mochilas, coisinhas e voltar para casa. Isso deve ter impactado bastante na turma, né? Porque exatamente. Todo um sonho durante um ano, ele... Não vou dizer que não mas sem essa vibração que estava no início de março. Exatamente. Né? A questão da frustração, né? Quando a gente puxa assim, essa questão do jovem em lidar com a frustração, o jovem, por si só, essa questão de ser social, de ter amigos, de fazer junções, é uma característica do jovem. Então, lidar nessa situação de adaptação, de enfrentamento, como a gente está trazendo hoje, é um desafio. Então, essa pesquisa tinha por objetivo fazer essa análise da população. Frustração é uma palavra ótima de usar, né? Porque é uma frustração. Caracteriza bem. Aqui tu fala que 68% apresentaram modificação na rotina de sono. De sono. Essa resposta é alto também o índice, né? É muito alta. Já é um resultado que eu esperava devido a essa pesquisa já realizada no Brasil. E quando eu divulguei a pesquisa, a maior parte das pessoas tiveram oscilação do sono. Ou seja, tinha momentos que elas necessitavam dormir muito mais do que o habitual e já outros momentos tinham insônia. Então, essa alteração do sono, porque no artigo científico quase sempre a gente tem que dicotomizar, assim, para ficar uma forma mais formal. Mas a questão da alteração que nos chamou a atenção. Sim, tu tinha que estudar de manhã. Aí daqui a pouco tu não tem mais aula de manhã. Daqui a pouco o sono muda a noite, muda a rotina. Exatamente. Tem uma série de coisas, né? E essa informação, por isso que eu acho interessante a pesquisa ao vivo, pesquisa frente a frente com o entrevistado, é uma. Mas quando tu dá a oportunidade de ele escrever no ambiente dele, coisas que muitas vezes não precisa nem transparecer para a pessoa quem é ou como é, a pesquisa offline, ela é interessante que tu pega dados que muitas vezes ao vivo tu não consegue pegar, né? Não consegue. Exatamente. E assim a pessoa consegue responder no conforto dela, né? No tempo dela. No tempo, se ela tem que fazer outra coisa, ela para um pouco, depois ela retorna a pesquisa. Da pesquisa que tu fizeste aqui, tem uma diminuição de acesso à notícia. Por que o pessoal deixou de ver notícia? Isso. A questão da alteração, que eu tinha analisado, a questão das modificações ao acesso à notícia, que as pessoas que tiveram alteração, que estavam tendo mais acesso à notícia, estavam mais estressadas. Então, é uma coisa também de se pensar, né? Assim, a questão da ansiedade, do estresse que pode ter causado nelas. Interessante. Diminuíram a frequência de ver notícia. Exatamente. Interessante isso aí. Isso é uma coisa normal acontecer? Nessa pesquisa? Isso daí já entra o enfrentamento, né? Que é uma questão de fuga. É uma questão de fuga, que muitas vezes as pessoas estão tentando fugir da realidade, que é uma das estratégias que quando a pessoa foge da realidade, que é de fuga e esquiva. Então, ela tenta fazer algumas atividades, sejam essas, por exemplo, fugir da realidade ou também agora... não saindo do assunto, mas a questão de atividades para minimizar o estresse, que eu acho interessante a gente falar sobre isso. Pois é, então vamos falar sobre isso. Isso é uma coisa interessante. Nós temos uma carga dentro do jovem de ações, de fazer, de reunir, de festa, não sei o que mais. Suprime isso da vida da pessoa, do jovem, faz o quê para
ajudar nesse assunto? O que Ajudar nesse estudo. Assim, a questão é, eu coloquei essa questão, eu coloquei para as pessoas responderem, tinha as opções para marcarem, mas elas poderiam escrever também quais foram as atividades que elas fizeram. Sim. Sendo que a maioria, 95% olharam filmes e séries como atividade para minimizar o estresse. Então, para ver essa diferença, né? Puxa, antigamente as pessoas utilizavam mais dos hábitos sociais, de sair mais, e agora elas estão utilizando dessas questões. Netflix, ver filmes, séries, e tem utilizado, e deu para perceber na pesquisa que essas atividades tem sido associada, sim. As pessoas têm ficado mais tranquilas ao fazer essas atividades. Sim. Seja atividade física, atividade como assistir programas, essas coisas assim. Tem dado diferença na questão do estresse. Pois é, eu ia te perguntar sobre atividade física, né? Porque se tu te retrai um pouco mais em casa, não tem atividade física, seria uma escapatória também, né? Seria considerada também atividade para minimizar o estresse. Assim como muitas pessoas também colocaram a questão da atividade física como suporte nesse momento. Agora, assim, voltando ao assunto que tu tinha perguntado a respeito, que eu tinha falado da questão de fuga e esquiva, de como as pessoas fogem da realidade, mas também tem outras estratégias, assim, que eu acho que é bom a gente conversar também a respeito. Por exemplo, a questão do confronto, que eu já citei, como as pessoas reagem, uma reação agressiva na situação. Então, muitas vezes as pessoas não aceitam e reagem dessa maneira frente à situação. Questão do afastamento. O que ela significa, a questão do afastamento? As pessoas utilizam de esforços para minimizar a situação. Por exemplo, elas sabem da situação atual, mas elas criam, pode ser questão de cognição na mente dela, ou um discurso, para minimizar a situação. Não é que não encare a realidade, mas que ela... para minimizar, assim, para desapegar da situação. E tu acha que isso é uma reação normal da pessoa fazer isso? É uma estratégia. Assim como essas estratégias que eu tô falando, assim, essa questão de normal, eu não posso dizer se é positiva ou negativa. Como a gente fala assim, confronto ou autocontrole. Por exemplo, confronto é ruim. Tem gente que se expressa, e eu até prefiro muitas vezes as pessoas que se expressam assim, mais espontaneamente, do que aquela pessoa que guarda na garganta o negócio e daqui a pouco ela se expõe de uma forma que nem ela gostaria de fazer, como tu disseste, né? Sim. A forma como eu desabafo às vezes é melhor se eu desabafasse mais vezes, mais tranquilamente, do que ir guardando isso, né? Exatamente. Não, assim como tu tá falando, a questão do impulso, né? Porque a pessoa pode estar sobrecarregada dessa energia, desses sentimentos, e aí jogar, assim, impulsivamente para uma pessoa ou para uma situação, fazer atividades, ações que ela não faria. De uma maneira assim, se ela pudesse, por exemplo, fazer terapia ou alguma atividade assim para conseguir minimizar isso que ela está sentindo. Muito interessante nessa questão. E a questão também do autocontrole, assim como a gente está falando disso, de como a pessoa vai conseguir se autocontrolar. Assim, a questão dos próprios sentimentos e ações. Porque muitas vezes, assim como tu falou, as pessoas seguram muito o que está sentindo e aí não consegue ter esse autocontrole. Vira um estresse absurdo e isso pode trazer algum problema muito pior. Problema muito pior. Não, sim, com certeza pode acarretar num diagnóstico psicológico ou tendo consequências assim que podem acarretar sérios prejuízos na vida dela. Eu acho que o assunto é muito legal. Eu gostei muito que tu fizesse esse trabalho teu, casualmente dentro de um tema e dentro de um público que muitas vezes a gente percebe que foi muito atingido pela questão psicológica. E a gente gostaria de saber o seguinte: como é que vai ser na volta desse público estudante se reunindo, se houve perda, se não houve perda, se os jovens ficaram anos muitas vezes longe dos colegas, com dificuldade de estudo, essas coisas. Como é que vai ser o retorno disso? Como será o retorno? Tem gente que acha que perdemos muito com isso, que criou um vácuo, uma lacuna, um abismo entre os jovens de alguns tipos de escola, particular, pública,
Sei, é uma coisa muito interessante que nós vamos só descobrir com o tempo agora, né? Exatamente. Não, essa questão é muito interessante, assim como tu trouxe. A questão da mudança, né? E a questão do luto também. Por mais que não tenha sido morte especificamente de uma perda, assim... na verdade, não dá pra dizer que é física. Sim. Porque tem física, questão psicológica que tá sendo abalada. Então, como tu falou, assim, nós só podemos saber, porque isso é uma coisa nova. Essa questão da pandemia, assim, de ficar nesse isolamento por tanto tempo. Tanto é como a gente percebe essa questão dos picos, né? Questão disso, de como os jovens estão se comportando no início da pandemia e hoje. Assim como as notícias que a gente tem visto, assim como os jovens estão se comportando hoje. Eu também concordo contigo. Bom, mas o assunto é muito legal, Vanessa. Eu achei bom assim, a gente ter conversado, levantado esse assunto para as pessoas discutirem um pouco. Pai e mãe discutir sobre filhos. Sim. Os filhos discutir sobre os seus atos, sobre as suas ações. O que pode fazer para aliviar esse estresse que está ocasionando, né? Sobre convívio com familiares, que muitas vezes... era muito esporádico, agora é mais presencial. Eu acho que seria mais ou menos isso que nós tratamos, né? Conseguimos abranger tudo? Sim, sim. Claro que eu não consegui falar de todas as estratégias, que são várias, assim, mas a maior... Acho que a ideia principal da pesquisa a gente conseguiu abranger. Tu acha que teria mais assunto para o nosso próximo bloco? Assunto tem. Vamos fazer o seguinte, então. Diego, vamos fazer um rápido intervalo. Eu fico com a Vanessa Von mais uns minutinhos aqui. Ela que é formanda em psicologia lá na Católica de Pelotas e está nos trazendo aqui uma informação de uma pesquisa que ela fez junto a colegas dela das universidades, das faculdades de Pelotas e também de fora, e eu estou tentando descobrir alguns pontos chaves assim que nós possamos trazer para dentro da discussão aqui no programa da CUT. Então já nós voltamos. Programas com jornalismo diferenciado, debates, entrevistas e a interatividade com o ouvinte. A acústica faz a diferença no rádio regional. Jornalismo Acústica. Informação, agilidade e credibilidade. Acústica e a hora certa. 11h22. Para ter boas vibrações, todo ano você põe dinheiro dentro do sapato, se veste de branco e come muita lentilha. Para atrair uma Mercedes pro seu ano novo, garanta o seu certificado de contribuição da APAI Trilegal Tchê. Comece o ano numa baita Mercedes de 188 mil, ou num Renault Kwid, ou de Fiat Mobi. Trilegal Tchê, de Mercedes para um ano novo. Muito mais? Amigos ouvintes, eu sou o Michel Pires e venho divulgar a Chafariz Lugar de Cliente Feliz. Estamos se encaminhando para a reta final do ano, um ano difícil, mas superável, um ano que nos ensinou a dar valor a pequenas coisas, um ano de muita reflexão. Então, este tempo que está se iniciando é tempo de abraçar os sonhos e traçar novas metas. Realize e concretize seus sonhos, invista em novos projetos, invista no bem-estar da sua família, invista em material de construção. 2021 vem aí e você tem 365 oportunidades de ser feliz. Um Feliz Natal e um próspero 2021 a todos! O restaurante Roxo Gourmet está de volta, com saboroso buffet ao meio-dia, de segunda a segunda, das 11h30 às 14 horas, e à la carte à noite, de terça a sábado, das 19 às 23 horas. Restaurante Roxo Gourmet, a sua melhor opção para curtir bons momentos, está de volta. A Supar é a loja perfeita para a sua comemoração de Ano Novo. São produtos para preparar e servir pratos deliciosos. Churrasqueira Montana com espetos e grelha R$115. Prato Duralex R$5,25. Garfo ou faca Tramontina R$2,90 cada. Caixa térmica da Mor a partir de R$69. Acesse supar.com ou loja Supar nas redes sociais. A Supar te deseja um feliz Ano Novo. Cuide do seu coração. Prevenção de doenças crônicas, tratamento de arritmias, hipertensão, angina ou infarto é fundamental. A doutora Mônica Suso Lemos é cardiologista e está atuando em Camaquã para melhor cuidar do seu coração. Agende já a sua consulta ou check-up. Atendimento em diversos convênios, incluindo IP, Cindy Lojas, Grupo Mediari e outros. Rua Luísa Maranich 614, sala 301. Fone 51-3671-1400 ou WhatsApp 995-152-151. Neste Natal tem um olhar solidário. Faça seus óculos no Mercadão.
região. E ajude a doar um óculos completo para uma criança carente. Promoção válida para cartas entregues em loja ou em instituições cadastradas. Compre seus óculos completos e ganhe outro para dar de presente. Tudo em 10 vezes sem entrada no crediário próprio. Grifes exclusivas de lentes e armação a partir de R$ 799. Mercadão dos Óculos, no centro de Camaquã, Avenida Presidente Vargas, 596, ao lado do Subway. WhatsApp 993636456. Fazer diferença no cuidar das pessoas é nosso jeito Unimed Porto Alegre. Por isso, disponibilizamos canais digitais para consultas médicas, autorizações de seus exames e procedimentos, check-in laboratorial, além da facilidade de poder aderir à fatura digital. Tudo isso de forma segura e sem sair de casa. Para mais informações, acesse unimedpoa.com.br/autoatendimento e fique seguro. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. Comercial J. Milan, o seu distribuidor Gerdau para Camaquã e região. Tudo em aço para construção civil, ferro de construção, pregos, arames, estribos, aços para indústria, chapas, perfis dobrados, tubos e aços especiais. Linha completa para serralheria, além de EPIs, soldas, parafusos e ferramentas em geral. Comercial J. Milan, Marechal Floriano, próximo à Lancheria Faixa Azul. Orçamento no 3671-1233 ou 3671-3947. Aproveite as condições especiais de fim de ano na Uvel Chevrolet e comece 2021 de carro novo. Liquida estoque Onix Plus Sedan e Onix Hatch 2020 com preços imperdíveis e emplacamento grátis. Novo Onix Premier 2021 com a primeira parcela para 2022. Consulte valores de entrada. Aceitamos o seu usado na troca do 0 km. Pelotas, fone 3026-3900. Rio Grande 3231-1144 e Camaquã 3671-0804. Neste ano, aprendemos a valorizar os momentos com a família, principalmente com um bom jantar. O Paradouro Bartes esteve fazendo parte desses momentos, levando alegria e satisfação com nossos pratos. Informamos que estaremos em férias coletivas a partir de 20 de dezembro e retornaremos no dia 4 de janeiro, com energias renovadas para levar nossos pratos até você. Paradouro Bartes, tempero caseiro, sabores únicos. Não importa o esporte que você pratique, a Sportline tá contigo todo dia. Qualidade compre com sabedoria, só produto original e não tem pirataria. Muitas marcas consagradas, melhor atendimento, são diversas opções, da chuteira ao fardamento. Esporte é saúde, entre logo nesse clima. Passo a passo Sportline, a loja que joga no seu time. Você já percebeu quanto seu carro te protege e cuida da sua segurança? Nada mais justo do que cuidar dele com toda a atenção que ele merece. Então cuide do seu carro na Zé Pneus. Aqui você encontra pneus Goodyear em até 10 vezes. Faça geometria, suspensão, freios e troca de óleo com especialistas. É você e seu carro sempre prontos para pegar a estrada. Zé Pneus, seu revendedor oficial Goodyear. Perceba o risco, proteja a vida. Mesmo à distância, dezembro é mês para celebrar com quem amamos e compartilhar desejos por boas notícias no ano que está por vir. Uma delas já é realidade. Com a Ozirnet, você tem 240 mega por apenas R$ 99,90. Além disso, contratando até o dia 20 de dezembro, você ajuda uma entidade de sua cidade. Faça parte da Ozirnet e transforme o seu Natal e o Natal de quem está à sua volta. Ligue 0800 494 2030 ou chame o seu Ozir em nossas redes sociais. Ozirnet, neste Natal, o melhor presente é estar presente. Mesmo antes da pandemia, a Nobre Duque já pensava na saúde. Fomos pioneiros no sistema de agendamento de horário por aplicativo ou site. A Nobre Duque conta com ambiente climatizado e higienizado constantemente, capa descartável, luvas em todos os procedimentos e totem gel. Tudo para o seu conforto e segurança. Agende já o seu horário de atendimento. Pensou barbearia? Pensou Nobre Duque. Traga o seu filho para o Colégio Contemporâneo Kids, uma ampla estrutura construída para oferecer a melhor qualidade de ensino para o seu pequeno. Biblioteca infantil, inglês, educação física, sala de brinquedos, playground e agora com a novidade, Escola da Inteligência de Augusto Cury, uma escola para crianças de 1 a 5 anos com turno integral, das 7h30 às 6h30 de janeiro a janeiro. Colégio Contemporâneo, Rua Pinheiro Machado, 488 em Camaquã. Fone 3671-1989.
Já estamos de volta com o Primeira Hora. Oferecimento: Senac, educação profissional mudando vidas. Ozirnet, internet de alta velocidade. Grupo Mediari, saúde tratada com amor. Óticas Carol, a maior rede de óticas do Brasil. Sicredi, gente que coopera, cuida. Casual Mix, moda masculina e feminina, tudo em confecções e calçados. Roxo Centro de Compras. A Fubra, sempre com você. Fortral New Holland Equipamentos Agrícolas. Chafariz, lugar de cliente feliz. Pata Negra Empório Gourmet, comer bem para viver melhor. Rede de Farmácia São João, cuidar da sua saúde é nossa missão. Marco Pires Imóveis, para você viver melhor. Centro de Medicina Especializado Dr. Toffer. E Sulpar, ferragens e utilidades para o lar. São 11h31. Esse é o programa Primeira Hora. Vamos até às 11h30 com vocês, viu? Então, vocês deixam a gente falar aqui, a gente fala até às 11h30. Qualquer coisa, a gente pede uma prorrogação aí, vamos até a meia hora, 1h da tarde. Mas participe, 986-369700, é o nosso WhatsApp. Tô batendo um papo aqui com a Vanessa Von Hahn, ela que é psicóloga, está se formando, está trazendo um assunto muito legal aqui, que é sobre a estratégia de enfrentamento aí da pandemia, do Covid. E vou bater mais um papo com ela agora, porque eu achei uns assuntos interessantes pra gente trocar. Mas você sabia o que é o xilitol, hein, ô Diego? Sabe o que é xilitol? Um adoçante natural obtido de fibras vegetais, tem uma doçura parecida com o açúcar. E a aparência também, branquinho, fininho. E você encontra o xilitol lá na Pata Negra Empório Gourmet. O xilitol tem 50% menos caloria, é anticancerígeno e tem o baixo índice, isso aqui que é importante, ó, glicêmico. É xilitol, lá no Pata Negra Empório Gourmet. O restaurante Roxo Gourmet, sua melhor opção para você curtir bons momentos. Está de volta, buffet ao meio-dia, de segunda a segunda e o à la carte à noite, de terças a sábado. Você já imaginou comprar os seus óculos novos e começar 2021 com dinheiro no bolso? Então, nas Óticas Carol, nas compras acima de R$500, você concorre a prêmios de R$20 mil por semana. Por semana. Óticas Carol em Camaquã, no Olavo, e lá em Pelotas, na Galeria Malcom e na Rua Marechal Deodoro, número 53. Psicóloga Vanessa Von Hahn, nós estávamos falando sobre o coping, que é uma estratégia de enfrentamento ao Covid, foi o tema do teu TCC. E nós falamos aqui no intervalo, de um assunto que a gente podia conversar, sobre algumas técnicas, algumas ações do coping. Você fala que o confronto é uma das técnicas de enfrentamento. O que quer dizer confronto? É uma reação agressiva à situação. Então, as pessoas vão reagir dessa maneira, como a própria palavra diz, assim. Na situação, por exemplo, a pandemia, as pessoas, diferente do habitual, começam a ter reações agressivas. Sim. Diferente do... Sim, qualquer coisa eu digo coisa que não era para dizer, eu bato porta. Isso. É uma forma de confronto, assim, de não aceitar, confronto, Isso é interessante, isso aí em irritabilidade. Bom, aqui tu falaste também no tema, dentro da pesquisa que você fizesse, foi um tema sobre afastamento. Afastamento. Aí eu quero perguntar o seguinte, a gente tá com vontade de se juntar, se reunir, de conviver em grupos, mas uma reação pode ser o contrário, quer dizer, eu me isolo, é isso que eles estão dizendo? Não, a questão do afastamento, a gente pensa pela palavra que é nesse sentido de se afastar socialmente, mas não, a questão de afastamento é a questão do desapego e minimização da situação. Então, por mais que a palavra aparentemente é de afastamento, de isolamento, é sim de desapegar e minimizar a situação que está acontecendo. Não dá bola, por exemplo? Isso. Por exemplo, não dar bola ou querer aparentemente dizer que a situação não é tão importante como deveria ser, mesmo sendo. Mas no contrário disso, assim, da responsabilidade, que é outra pergunta também que tu fizeste.
o jovem está preparado a assumir responsabilidade com a questão da pandemia? Da pandemia? Isso. Essa é a questão que a gente trouxe, assim, de analisar essa questão. O jovem, hoje, assim, eu não saberia te dizer, assim, a questão de números, a questão de responsabilidade. Sim. Mas a questão de aceitação de responsabilidade, que foi também analisado, é um dos fatores, que, no caso, é o reconhecimento do próprio papel e também tentativa de recompor o problema. Então, ele sabe e vai além para colocar em prática. Sim, mas aí, por exemplo, o jovem usa máscara? Olha, deveria, né? Mas como a gente tinha conversado no intervalo, deveria, mas muitas vezes, assim, a gente conversou também a questão da aglomeração, que não utilizam máscara como deveriam, né? Ou utilizam, assim, o que temos no momento, né? Para prevenir. Pois eu fico pensando assim, se a gurizada tá pronta a assumir essa responsabilidade. Porque essa pandemia nós vamos viver mais... Olha, eu não vou errar, mas 8 meses, 10 meses, 1 ano, nós vamos conviver com esse negócio ainda, né? Sim, porque no início era uma coisa nova e a gente achava que ia durar pouco tempo, né? Sim. E aí foi aumentando e agora a gente tá aqui, ainda lidando com essa questão do isolamento social. É, exatamente isso. Bom, aqui tu falava sobre fuga esquiva. Fuga esquiva, isso. O que quer dizer isso, assim... Eu sei da coisa, mas eu não entro, não me aprofundo, eu não tento entender. O que quer dizer isso, gente? Isso. Essa tem mais a ver com o nome. São estratégias para escapar ou evitar o problema. Então, as pessoas utilizam algum mecanismo, alguma coisa para fazer. No caso, eu tenho que... Uma coisa assim, no dia a dia do estudante, por exemplo, tem que estudar para uma prova amanhã. Tá. Aí eu vou lá e começo a mexer nas redes sociais, começo a fazer uma coisa, eu fujo da minha responsabilidade. Então, fuga esquiva é bem como o próprio nome. Isso está presente na pesquisa tua? Está presente também. Nós avaliamos essa questão de que muitas pessoas, às vezes, elas tentam fugir dessa situação. Pode ser até para aquela questão que a gente já conversou antes de minimizar atividades para minimizar o estresse. Tenta fugir da situação, não ficar pensando, estamos na pandemia, tenho Covid, vou fazer outra coisa, vou pensar em outra coisa. Então, essa seria uma fuga. Uma maneira de escapar. Presente aqui conosco a família lá em Santa Rita do Sul. Estão aqui conversando conosco. A Maristela Blaskowski também, momento de reflexão, período de transformação social, busca pelo autoconhecimento. São coisas interessantes. A Rosane Fagundes Tavares, falei lá de Santa Rita, estão ouvindo a gente. A Aline Von Han também, sua prima também, na estrada, mas de ouvidos aqui na Acústica FM. A pesquisa, segundo, super pertinente, porque eu mando um abraço aqui pro Diego e para mim, aqui a Aline está dizendo. Mas isso é interessante, eu acho assim, será que viveremos momentos tão cruciais como nós estamos vivendo agora, dezembro de 2020 para o próximo ano? Como será a volta das aulas agora para os jovens que estavam em faculdade, estavam em colégio, não voltam? Quer dizer, toda essa indiferença, essa dúvida se vamos voltar ao normal ou não vamos voltar, deve ser um outro problema também, né? Exatamente. A insegurança, essa questão de não saber quando vai terminar a quarentena, tu falou tudo, assim, essa questão da insegurança e de como será o retorno. Sinceramente, eu não sei. O Diego tem férias marcada, eu tenho férias marcada. Uma outra pessoa alugou uma pousada... Imagina, chamou os filhos, a gurizada organizou um Réveillon lá na Praia do Rosa. Entende? Alugaram a casa, pagaram, já começaram a fazer as vaquinhas. Eu fazia isso, né? Fazia as vaquinhas para comprar cerveja, churrasco para nós passar uma temporada fora. Toda essa indecisão, essa coisa na cabeça da gurizada deve ser um fervor. Como que vai ser, né? Como que será, assim, essa situação? Porque antes era, como a gente tá falando, assim, essa questão da aglomeração, de chegar e se abraçar, de fazer essas junções, churrasco, era uma coisa habitual. Então, agora, assim, como que vai ser as férias, como tu trouxe, né? E aí os pais, seguindo a risca do que está sendo comandado, não vai. Não vai. Isso tem um estresse. Aí tem um problema, né? Que aí tu volta para aquela... Tem o problema do confronto, da fuga esquiva, do afastamento, tudo... Pela a não aceitação do jovem na determinação que está sendo feita para todos, né? Exatamente. Não, e assim como
Tu trouxe assim, a questão dos jovens, da aceitação de responsabilidade. Como que tá essa estratégia? A questão de reavaliação positiva também, que a gente trouxe muitas questões assim negativas, as consequências. Mas também tem significados positivos. Exemplo? Por exemplo, a questão afetiva, que a gente tinha comentado. A questão afetiva, assim, as pessoas criaram significados positivos nessa situação estressora. Eu tô isolado, tô em casa... Mas antes eu poderia... vou sair, vou fazer alguma coisa. Hoje eu fico com um familiar. Ou olho um filme com um familiar. Coisas que antes não daria valor. Eu acredito que eu acho que isso aí é positivo. Se for bem aproveitada, né? Eu acho que a gente fala sobre, no tema nosso aqui, a overdose de convívio. Uhum. Tu quase convive muito mais hoje com a família do que convivia antes, né? Do que antes. É interessante isso. E essa relação assim que a gente está trazendo de reavaliação positiva e de resolução de problemas, nós fizemos assim a correlação entre estresse e as estratégias de compra, as estratégias de enfrentamento. Sim. E elas tiveram correlação de forma negativa. O que isso significa? Que as pessoas diminuíram o estresse após utilizar dessas duas estratégias de resolução de problemas e de reavaliação positiva. Entendi. É bem interessante fazer essa correlação. Nós temos que tirar alguma coisa positiva disso, né? A gente sabe que tá todo mundo num estresse tremendo, num problemaço tremendo, mas nós temos que tirar pelo menos alguma lição disso tudo, né? Exatamente. Vanessa Vonra, eu quero te agradecer muito esse papo. Parabéns, assim, primeiro por aceitar vir aqui, tá? Porque é um desafio para tu que tá entrando nessa carreira tão bacana, que eu tenho amigos e amigas nessa área muito legais. E eu queria te dar a oportunidade também de tu falar sobre um tema que, como jovem tu nessa pesquisa com os jovens que tu fizeste. Eu achei oportunizar esse assunto, assim, pelo menos para nós discutir um pouco mais em casa. Exatamente. Os pais e mães discutirem um pouco mais aí, né? Saber que a gente tem que moderar um pouquinho as cobranças. Exatamente. Também incutir algumas obrigações, né? Fazer com que os jovens percebam que têm obrigações. Sim, é a questão da rotina, né, dos jovens. Porque agora, como tu falou, eu me formei agora faz pouco tempo. Mas esse ano eu também fui estudante e eu, assim, vivi e me adaptei com essa realidade, assim. Seria o último ano da minha faculdade e eu me adaptei, assim, vim para outra cidade. Porque antes eu estava morando em Pelotas, já fazia 6 anos. E aí eu retornei para Camaquã e depois de tanto tempo... E eu consegui me adaptar, mas assim como foi um choque de realidade. Porque tem muitas responsabilidades, todas as responsabilidades nossas tem que fazer em casa. Não é fácil. Não é fácil na vida da gente. E na cabeça do jovem que hoje tem... Assim, o mundo parece que é mais tranquilo, mais fácil, acaba sendo um choque pior ainda. Muito obrigado pelo teu carinho. Fábio, te agradeço muito pelo convite. Muito bom. É um prazer estar aqui. Muito obrigada a todos que estão assistindo. E a gente volta a falar a qualquer hora dessas, tá bom? Muito obrigada. Bom, são 11h43. Vamos ao intervalo. Já nós voltamos aqui no programa Primeira Hora. Programas com jornalismo diferenciado. Debates, entrevistas.